Olá, amigos, bom dia. João Birka do Sim Consult. Vou contar mais um pedacinho da minha história. Bom, quando eu parei outra vez, eu estava falando que eu comecei a trabalhar com o Aldair Eber na corretora, né? Então, nós começamos com aquelas exportações de torta de soja, e que ele foi evoluindo nessa década de 70 também, é que a soja se expandiu muito no Brasil, né? As cooperativas ficaram fortes, construíram armazéns e aumentou muito o volume. E a gente começou a exportar muita soja de cooperativas, né? A gente tinha um escritório ali na Coronel Vicente, que o pessoal chegava lá no final da tarde para tomar um uísque, e a gente já juntava um monte de presidente de cooperativa ali, já fazia um pool e já mandava oferta lá para fora, outro dia já vinha fechado, ou vinha um counter, e assim a gente foi exportando a soja das cooperativas, né? Nós fizemos uma ocasião, vou lembrar agora de uma coisa interessante. Nessa década de 70, já no finalzinho da década de 70, nosso escritório já tinha expandido. Nós começamos com uma sala, depois alugamos uma outra. A primeira foi bem no fundo do prédio, depois alugamos uma outra do lado, e a terceira sala, uma maior, bem na frente do prédio, um corredor comprido que unia as três salas, né? E quando nós alugamos essa terceira sala, que nós já tínhamos um monte de gente trabalhando lá no nosso escritório para fazer execução, aliás, muita gente boa passou por ali. Nossa Senhora, aquilo ali foi uma escola para muita gente. Gente que se fez na vida, hoje está muito bem, começou a vida lá. Então isso enche a gente de orgulho também, né? Mas eu me lembro que naquela ocasião nós compramos um dos primeiros telex de Porto Alegre. Só as empresas de comunicação que tinham na época e algumas empresas multinacionais que já operavam lá. E uma delas era o Pancho, onde trabalhava o Severo. Então o Severo já manjava de telex na época e nós não manjávamos nada, e recebemos o nosso, né? Aí ele foi lá no nosso escritório instalar ele no final da tarde e nos ensinar como operar. O telex era uma máquina que transmitia via telefone, usava uma linha telefônica e gravava uma fita lá. Tu podia gravar uma fita primeiro para depois passar. Tu fazia a ligação, botava a fita, ela passava a mensagem toda e tu podia imprimir ela. Então a gente mandava as ofertas para o exterior no telex e ficava esperando ali a resposta do dia de manhã. Daí a pouquinho a máquina ligava, ia todo mundo correr para frente para ver qual era a resposta que a gente tinha. Era uma coisa bem... Era o supra-sumo na época. Bom, mas o Severo foi lá instalar. Como agradecimento, eu convidei ele para nós jantar. E aí fomos jantar naquela noite, no final da tarde, fomos jantar num restaurante que na época era muito conceituado em Porto Alegre, Zella Schwarzekatz. Eu estou querendo lembrar o nome do dono lá, mas não me lembro agora. Era na Cristóvão Colombo, na esquina dos Bombeiros, lá, um porão. E fomos jantar lá e, obviamente, comemos o prato da moda da época. Sabe o que era? Era Perua, Califórnia. E os vinhos mais conhecidos e mais renomados da época, nós tomamos um branco lá, o alemão Liebfraumilch, doce pra caramba, né? Mas na época era o que tinha de melhor, de coisa estrangeira, né? Nos divertimos bastante. Foi um jantar de agradecimento. Nós fizemos uma ocasião, uma venda. Primeiro nós fizemos uma parceria então com um corretor lá de Nova York, chamado Peter Marcy, né? E ele começou a nos trazer outros mercados além da Europa, né? Começamos a trabalhar com a Continental Grain, que a sede era em Nova York. Começamos a vender soja também para uma empresa lá de Memphis, nos Estados Unidos, muito forte, Cook Industries. Veio a quebrar depois. Mais tarde ela quebrou, fez uma especulação, acho que foi com prata, e perdeu todo o dinheiro e quebrou anos depois. Mas na época a primeira compra que ela fez aqui no Brasil foi conosco. Quer dizer, o Peter Marcy lá intermediou nos Estados Unidos e nós com as cooperativas aqui no Brasil fizemos um pool e vendemos lá, não sei, mas não foi pouco não, foi uns 5, 6 navios. Na época os navios eram de 19, 20 mil toneladas que a gente carregava de soja, né? Então, carregamos aqui, fizemos essa venda. E começou a nomear os navios, a gente tinha lá 20 vendedores, ou 25, né? Era um monte de cooperativa, mais uns exportadores. Então, cada navio que ele nomeava, ele nomeava ele escolhia lá quem é que ele queria que embarcar. E a nossa realidade é que era diferente. Às vezes, quem ele nomeava não tinha soja ainda no porto. E quem ele não nomeava já estava com toda a soja lá. Um estava com problema de documentação, o outro já estava com a documentação em ordem. E começou a dar confusão. Ele nomeava um e eu embarcava outro aqui, né? E começou a dar confusão, aí um dia eu disse para ele, olha,
nós mandamos um telex, né, explicando o que estava acontecendo, via Peter Marcy lá. Diz, olha, vocês nomeiam só o navio, dizem quanto vocês querem carregar, e nós vamos carregar de quem tiver com a soja disponível na hora, e depois, no final, a gente presta conta com vocês. Cada final de embarque nós vamos dizer, vocês ainda têm tanto para carregar, não vamos nominar de quem, eu vou carregando quem precisa. E eles aceitaram e começou a funcionar assim. Resultado, quando terminou a safra, carregamos de todo mundo tinha carregado, mas realmente a gente foi dando prioridade, quem tinha um câmbio para liquidar, ou quem estava com a soja no porto, outro estava atrasado no embarque, a gente deixava o próximo navio. Assim a gente foi administrando lá e carregamos todos os navios, beleza. Quando terminou o último embarque, tudo acertadinho, uma surpresa para mim, né? Eles me mandaram uma passagem de primeira classe para mim ir a Memphis acertar as contas com eles. Nossa Senhora, aquilo foi uma loucura. Fui para lá, me lembro até o nome do motel que me hospedaram lá, chamava-se Travelodge Motel, uma rede bem conhecida nos Estados Unidos. Um hotel bonito, iam me buscar de carro lá para levar para a empresa, fiquei 2 dias lá acertando conta, falando Esperanto, né? Yes, no e números, né? Mas a gente acertou tudo. De lá eu fui a Nova York, conheci então o seu Peter Marcy pessoalmente e fiquei lá uns 3 ou 4 dias lá. Ele tinha um escritório na 60 ou 61, não me lembro bem pertinho do Central Park, 2 quadras da Quinta Avenida ali. Então de dia eu ia passear no Central Park, na Quinta Avenida, conhecer, né? O grosso lá de Birubá. E de noite, quando terminava o expediente, eu ia lá para a casa dele. Um andar era o escritório, outro andar era a casa dele. Nós sentávamos lá e ficava parando na casa dele. Aí ele abriu 1 litro de Canadian Club, né, que era o whisky, um bourbon canadense, né, um whisky canadense muito forte. Eu não conseguia tomar, mas ele tomava aquilo. E aí ele começou a me ensinar Bolsa de Chicago, como é que isso tudo funciona. Ora, eu não entendia nem inglês, não sabia nada de bolsa. Era uma dor de cabeça no final, quando eu ia dormir com os miolos desse tamanho. Mas ali que eu comecei a aprender como é que tu compra uma coisa que tu não vai receber, como tu vende uma coisa que tu não vai entregar, como é que tu faz um hedge, compra um físico, vende um papel, tudo isso aí eu fui aprendendo, e aquilo era um embaralho na minha cabeça, até que um dia eu fiz assim, pop, eu entendi tudo. E aí, tudo é modo de dizer, tudo ninguém sabe, mas assim, eu entendi como é que todo o mecanismo funciona. Isso foi tão útil para mim que posso dizer que depois, em seguida, eu passei a fazer negócio, fui começar a fazer trade também, né? Deixei de fazer execução, a turma lá já estava bem treinada a fazer sozinho. E aí eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro, a fazer negócios de soja no mercado interno, de cooperativas para a indústria, na época a Ceval, que era até presidida pelo Mark Schirman, né? Que pegava adiantamento com a indústria, a cooperativa estava sempre faltando dinheiro, e botava o preço a fixar como parâmetro Chicago. Às vezes foi uma das invenções que a Eberle comigo botou no mercado na época, né? Foi fizemos muitas vendas assim. E assim a gente foi evoluindo, né? Depois, no próximo capítulo, eu vou contar mais algumas coisas para vocês. Bom final de semana, gente.